Vamos retomar o exemplo de grelha e agora vamos falar sobre a questão dos apoios que não falamos a respeito até então. Para facilitar a visualização, vamos excluir a apresentação das forças aqui por meio da configuração. Vamos clicar aqui em forças e com isso elas não serão apresentadas. Nós temos apoios que foram colocados apenas nas quinas da grelha, que é um procedimento adotado pelo programa que faz aí a automatização da geração da grelha. No nosso exemplo, nós vamos considerar os apoios em todos esses nós das extremidades da grelha, na parte inicial e na parte final. Vamos introduzir as vinculações nos nós 7, 13, 12 e 18. Para a escolha desses nós, precisamos preencher esse campo nós. Se eu clicar sobre um nó, automaticamente ele é mostrado naquele campo. 13, 12, qualquer que seja o nó sobre o qual eu clique, ele vai aparecer aqui. Podemos introduzir esses nós todos de uma única vez, usando aquelas regras de numeração. Isso significa indicar nó 7 e 13. Essa letra E pode ser substituída pelo ponto e vírgula ou pela barra. E 12, posso mesclar isso aí, barra 18. As vinculações a serem pedidas são as translações em X, Y e Z. Introduzir, atualizar. Aqui temos os vínculos indicados. Voltando para a estrutura em geral, para que a gente tenha uma visão mais limpa, vamos remover a indicação das forças. Aplicar, elas desaparecem. E outra opção possível, se for conveniente, é aumentarmos as dimensões da representação dessas vinculações, que é feita por meio desta informação. Digamos 25, aplicar, vejam que os nós, melhor, as vinculações aparecem com dimensões maiores, retornando a dimensão padrão, que é 12. Vamos voltar aqui à visualização das forças. Temos aqui a nossa grelha e vamos aos resultados. Vamos calcular. Opa, apareceu aqui um probleminha. Há indicação de que existe deslocamento excessivo em algum dos nós. Isto eventualmente pode não representar grandes problemas, dependendo da situação, mas é um indicativo de que alguma coisa está errada. Temos deslocamento excessivo. E como foi alertado lá anteriormente, eu esqueci de verificar, de informar o módulo de elasticidade corretamente. Então vamos interromper o processo e vamos verificar o que está acontecendo. Vamos listar todas as barras. Então podemos fazer isto por meio deste ícone, este botão. Aqui temos todas as informações das barras. Observem que o módulo de elasticidade está como sendo 3000. Nós precisamos considerar um módulo de elasticidade compatível. A nossa unidade é kN/metro. Então aqui é um grande problema. Vamos modificar isso aqui. Então, clicando aqui, 2 cliques, nós entramos na forma de edição. Vamos alterar esse valor. Vamos até considerar um valor de 3,4 elevado a 7 kN/metro². Nós indicamos o valor para G como sendo 0. Nesse caso, não haveria grandes problemas, porque essa grelha aqui é uma grelha bem comportada, a torção não deve alterar em nada o nosso problema. Mas, se quisermos, vamos pôr um valor relativamente compatível aí com um cálculo convencional, que seria de 1,417 e elevado a 7.
E precisaríamos então alterar de todas as barras. Uma forma simples é, vamos selecionar esta linha, a linha que fizemos a modificação, vamos dar aqui um copiar e vamos transferir essa informação copiada para todas as outras barras. Por isso podemos usar a opção transferir, vamos indicar a transferência de E e de G e indicar aqui quais barras receberão a informação que foi copiada, aquela informação da barra 1. Aqui, ó, barra 1. Vamos supor que todas as barras vão receber, no nosso caso nós estamos admitindo todas as barras iguais. Vamos transferir e aí todas as barras passaram a receber esse mesmo valor. Creio que seja correto. Vamos recalcular. Podemos fazer isso por meio desse botão ou voltar aqui e vamos novamente calcular. Opa, agora deu certo, cálculo atualizado. Deixa eu limpar isso aqui para não termos problema. E agora os botões referentes aos resultados ficaram ativos. Inicialmente, vamos analisar os diagramas. Diagrama de momento fletor. Aí temos o diagrama de momento fletor para todas as barras. E esse diagrama, às vezes, ele fica meio confuso, porque é uma estrutura tridimensional formada por muitas barras. Isso pode gerar alguma sobreposição de valores. Por isso é importante fazermos alguns ajustes aqui para adaptar à nossa necessidade. Tem-se como padrão essa informação associada ao maior valor do esforço mostrado associado a 300 pixels, que deu essa relação de escala aqui, ó. Vamos mudar isso aqui para 200, só para a gente observar o que acontece. Aplicar. Parece que ficou um pouquinho mais fácil de visualizar. Outra questão é fazermos a escolha de barras específicas. Não precisamos verificar o diagrama para todas as barras, vira essa confusão. Observem essas barras aqui transversais. O momento nelas é pequeno e acaba que nessa condição a gente não consegue visualizar isso aqui adequadamente. Então vamos escolher aqui a barra, essa aqui é a barra 27, 28, 29. Vamos colocar 27 a 29. Aplicar. E aí temos o diagrama dessas barras. Podemos mudar a visualização, aumentar, diminuir, girar Ctrl o mouse. Eu posso visualizar aqui de outra forma, visualizar em diferentes vistas, que no caso aqui seria mais apropriado o plano YZ. O diagrama de força cortante e o diagrama de força normal, que no caso não tem. E aqui podemos brincar com todas essas possibilidades que estão disponíveis. Lembrando aqui da questão da direção do eixo, direção X, na direção Y. Essa estrutura não tem solicitação na direção Y, por isso que não apareceu nenhum diagrama. Voltando aqui para a direção X, temos isso daqui. Outra situação, se eu quiser avaliar mais detalhes do diagrama, eu posso optar por este caso aqui, ó. Se eu digitar o número da barra, der 2 cliques ou um Enter, o que acontece? Eu terei a visualização mais detalhada do diagrama da barra específica. E posso ir alterando, ó, na barra 2, na barra 3, na barra que eu quiser, eu tenho o diagrama específico daquela barra. Eu também posso conhecer os valores numericamente. Então, para a barra, no caso é a barra 6. Na barra 6, eu tenho esses valores ponto a ponto associados à barra. Aqui tem-se, parece que são 10 valores, mas eu poderia escolher por essa opção, número de divisões e trechos, porque aqui eu tenho força uniformemente distribuída. Então, se eu alterar aqui para mais valores,
desenhar, eu teria que refazer, eu teria então mais detalhes. Outra opção, enviar isso aqui para uma planilha, para um Excel, ou enviar isso daqui para ser visualizado em um programa tipo AutoCAD. Ele vai gerar um arquivo DXF. E assim vai. É um diagrama de esforços, pode ser observado dessa forma. Voltando para aquela planilha de resultados, que eu posso ter acesso por meio deste botão ou desse outro, ou também lembrando que aqui eu tenho essas opções aqui, ó, resultados. Qualquer uma dessas opções me levam de volta àquela tela de resultados. Por meio desse botão, eu posso mostrar todas as informações associadas à estrutura, ou seja, as reações de apoio, os deslocamentos nodais e os esforços em cada uma das barras. Os esforços na forma de força, a força axial, a força cortante na direção Y, força na direção X. Aqui ó, o momento torsor, que existe como nós colocamos um valor de G, embora esse momento seja pequeno, ele apareceu aqui. E os momentos fletores nas extremidades, e o momento na direção Y não tem, né? Zero. Os deslocamentos, e lembrando daquela história que é sempre recomendado que a gente cheque as reações totais que apareceram na estrutura para verificar se aquilo que efetivamente nós pensamos que colocamos sobre a estrutura de fato foi utilizado no cálculo. Outra coisa é que este cálculo foi feito para essa combinação. Se quiséssemos os valores de um carregamento específico, se fosse o valor do peso próprio das barras, PPV, né? Seria aquele carregamento simples. Então, se eu quisesse conhecer as informações somente associadas a esse carregamento, do novo calcular, e aqui então teria os esforços especificamente. Usualmente a gente quer uma combinação de carregamentos, e essa combinação de carregamentos certamente não será apenas uma, são várias combinações de carregamento para estado limite de serviço, estado limite último ou qualquer outra situação em que se queira avaliar. Podemos talvez aqui explorar também a questão das configurações. Existe aqui este botão onde eu posso passar algumas informações, obter algumas informações. Aqui eu poderia também especificar o tipo de diagrama, o tipo de diagrama do sistema que nós adotamos aqui no Brasil, um sistema norte-americano, que o momento fletor tem o sinal invertido, mas é isso. Então eu agradeço mais uma vez e espero que tenha sido proveitoso. Obrigado, um abraço a todos.